chamar a Carol Nogueira, ela tem mais informações ao vivo de Brasília. Ô Carol, boa tarde para você. Será que o Mota perdoou o Sóstenes? Boa tarde, Diego. Boa tarde a todos que nos assistem. Pois é, depois de 2 dias de ânimos muito acirrados, de ambiente muito quente aqui na casa, o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, fez esse pedido público, né, de desculpas ao presidente Hugo Mota. E o que eu apurei aqui é que durante essas negociações, né, houve um desentendimento ali entre eles, né, a temperatura subiu, né, as críticas que o Sóstenes tem feito ao Hugo Mota têm sido muito duras nos bastidores, né? Eu tinha conversado com o Sóstenes na segunda-feira, que foi o dia que o PL ocupou a mesa aqui do plenário da Câmara, e quando ele conversou com o Hugo Mota pela primeira vez, ele disse que o Hugo fez um apelo para que ele deixasse, né, a bancada deixasse a mesa da diretora do plenário, porque seria muito ruim para a casa, né, prejudicaria a imagem da casa, e o Sóstenes foi muito duro nas críticas, disse que a imagem da casa já estava destruída. Então, assim, foram embates aí nessas mais de 30 horas, foram conversas muito duras. O Sóstenes também pediu auxílio ao presidente Arthur Lira para intermediar essa negociação, o que, assim, não é de bom tom, né, visto que nós temos um presidente da casa, então isso foi considerado como ele ultrapassar uma linha de desrespeito, né, em relação ao Hugo Mota. Em outras ocasiões também eu já presenciei o Sóstenes reclamando muito do Hugo Mota, então esse pedido de desculpas foi mais no sentido de tentar apaziguar a situação e também de evitar algumas punições aos parlamentares que estavam ali fazendo essa ocupação, esse motim. Perfeito, Carol. Continua com a gente. Vou chamar aqui para o nosso bate-papo os colunistas Ricardo Couto e Letícia Casado. Sejam bem-vindos. Boa tarde para vocês dois também. E aí, Couto, tem alguma pergunta para a Carol? Quer comentar? O que você manda, meu amigo? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Letícia. Boa tarde, Carolina. Carolina, o que está todo mundo perguntando hoje é quais são as punições que esses vândalos vão receber. Porque isso não pode ser naturalizado. Foi uma coisa gravíssima que aconteceu esses dias no Congresso, né? E o país quer uma resposta. O que foi discutido e decidido até agora sobre punições para os parlamentares? Couto, o seguinte, o presidente Hugo, ele tem conversado com algumas lideranças, né? Tem conversado com a mesa diretora da casa para definir qual vai ser o melhor tipo de punição. Hoje, quando ele chegou, ele disse que até o final do dia providências serão tomadas. Inicialmente, o que tem à mesa é uma suspensão provisória de 6 meses de alguns parlamentares. E o que tem, assim, muito concreto entre eles é que, né, o Hugo tem conversado com alguns líderes, é que ele tem que sim punir alguns parlamentares, sobretudo os mais radicais, porque se ele não fizer isso, né, ele vai perder, ele já está com uma imagem muito fraca na casa, e se ele não fizer essa punição, não aplicar essa punição a esses parlamentares, ele vai ficar sem respeito também, né, dos outros parlamentares e também com os parlamentares, né, que ocuparam a mesa diretora. Então, assim, o que a gente tem de garantia até agora é que sim, deve ocorrer essa punição. Eles só estão estudando qual a melhor forma de fazer isso. Inicialmente, o que se tem na mesa de mais concreto é a suspensão de 6 meses do mandato desses parlamentares. Pois é. Ô Letícia, boa tarde para você. Imagens terríveis a gente acompanhou, né? Imagens tristes, imagens nunca antes vistas. A dificuldade do Mota, por exemplo, chegar à cadeira dele ontem à noite foi enorme. Boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, pessoal. Pois é, um comportamento de milícia, né, ali no Congresso. É impor a força, por meio da força, sentar ali na mesa diretora, impedir os trabalhos, fazer ameaças, fazer chantagem. É uma situação muito deprimente o que a gente viu ontem. E me chamou a atenção também nessa história foi essa articulação do Arthur Lira junto ao Hugo Mota, que eu acho que isso é uma coisa tão significativa para esse momento, né, de conseguir entender melhor o que aconteceu, como que o Lira ajudou a aceitar esse ambiente. Numas conversas que eu tive, falaram que ele conversou com o Hugo Mota sobre a situação do Supremo, sobre algumas pautas, principalmente a pauta do foro aí no Congresso em relação ao Supremo. E eu acho que isso é uma coisa que também a gente precisa esclarecer ainda, a gente precisa entender qual que foi o tamanho da atuação do ex-presidente da Câmara, que é
um homem muito famoso, inclusive, pelo discurso forte, que ajudou a apaziguar os ânimos ali, Diego. Pois é. Aliás, o Hugo Motta disse hoje que a presidência da Câmara é inegociável e negou que tenha feito qualquer acordo. A presidência da Câmara é inegociável. Quero que isso fique bem claro. As matérias que estão saindo sobre a negociação feita por esta presidência para que os trabalhos fossem retomados não está vinculada a nenhuma pauta. O presidente da Câmara não negocia as suas prerrogativas, nem com a oposição, nem com o governo, nem com absolutamente ninguém. Ô, Carol, a Câmara aprovou hoje aquela medida provisória do INSS, né, que estava para caducar já muito em breve. Exatamente, ele conseguiu fazer essa aprovação logo após conseguir retomar ao seu lugar na presidência aqui no plenário, né? É uma MP, uma medida provisória que cria um programa para agilizar o pagamento dos benefícios, né, para os aposentados. Agora, essa medida provisória ainda precisa ser analisada pelo Senado. Então, ele conseguiu fazer essa aprovação. Foi uma votação simbólica, foi muito rápida, assim, foi interrompida apenas por esses discursos de parlamentares, do Sóstenes, do Lindbergh, mas foi uma aprovação muito rápida para demonstrar que a casa voltou à normalidade. Perfeito, Carol. Vamos seguir de olho, eu acho que é isso, né? Hoje o clima está mais tranquilo por aí. Está mais tranquilo por aqui, né? Ainda tem uma ressaquinha, né? Todo mundo tentando entender. O presidente Hugo tem dito para todo mundo que ele não acordou nada com a oposição, né? Com a oposição em relação à anistia, né? E isso ele está sendo um pouco blindado também pelos líderes do Centrão que assumiram essa responsabilidade, né? Para que o ônus disso não ficasse com o presidente Hugo Motta. Então, alguns líderes, o líder do PP, o líder do União Brasil, o próprio Arthur Lira, ele assumiu esse papel de fazer essa negociação com a oposição para blindar também um pouco o Hugo Motta, né? A gente é um perfil muito diferente do Lira, que é conhecido como alguém que toma a frente das negociações e que é muito diferente do que a gente tem visto do Hugo Motta. Perfeito. Carolina Nogueira, ao vivo de Brasília. Carol, obrigado pelas informações. Antes, acho que o coach quer te fazer uma pergunta. Fala, coach. Oi, Carolina. Como é que estava o ambiente hoje no plenário? Porque ontem foi uma cena vexatória. O Hugo Motta tem que pedir, pelo amor de Deus, para o Marcel von Hatten, né, do Novo, do Rio Grande do Sul, devolver a cadeira para ele. E se não for tomada uma providência hoje ainda, qualquer um pode sentar nessa cadeira. Ele se desmoralizou completamente. Como é que está? O que os deputados estão falando? Como é que está o clima no plenário da Câmara? Hoje a sessão foi muito tranquila, Cocho. Um clima completamente diferente do que a gente viu hoje. Não teve nenhum tipo de intervenção, nenhum tipo de embate dentro do plenário. Foi um clima mesmo de pacificação, mas é como a gente estava comentando aqui agora há pouco, né? Ele precisa, sim, aplicar algum tipo de punição para esses deputados, né? Ele tem essa consciência de que se ele não fizer isso, ele vai ficar vulnerável, né? E será ainda mais desrespeitado por esses parlamentares. Ali naquela muvuca que a gente viu ontem, dele tentando subir para a mesa, eu conversei com alguns parlamentares que estavam ali blindando, protegendo, né, fazendo um cordão de proteção ali a ele, alguns líderes, e alguns desses líderes me disseram que no momento em que ele saiu do gabinete para tentar subir na mesa, o deputado o Zé Trovão parou na escadinha que tem para subir para a mesa e falou: o senhor não vai subir. E aí ficou aquele clima assim, como assim eu não vou subir, né? E diz que o Hugo Motta, então, enfrentou o Zé Trovão e falou: eu vou subir sim, né? Eu sempre te respeitei, nós fizemos um acordo de vocês desocuparem a mesa e eu vou subir. Então, apoiado com os líderes, ele conseguiu subir. Mas realmente foi uma situação muito constrangedora e que demonstrou uma fraqueza do presidente em comandar a casa, né? Ele foi muito desrespeitado por esses parlamentares. Pois é, Carol. Obrigado, Carol, pelas informações. Bom trabalho aí em Brasília. Tchau. Obrigada. Valeu. Vamos ver aquelas imagens de novo do que aconteceu na noite dessa quarta-feira na Câmara dos Deputados. A tentativa ali do Hugo Motta de chegar à cadeira, Marcel von Hatten sentado na cadeira da presidência, não queria deixar a cadeira de jeito nenhum, depois de muita insistência ali, o pessoal tentando convencer o deputado do Novo a sair, ele não queria de jeito algum. Depois o Motta consegue se sentar, mas estava espremido, né, com os deputados ali bolsonaristas nas costas. Teve uma hora que ele foi se levantar
E aí o Nicolas Ferreira, que estava atrás dele, acabou caindo, disse que foi agredido por uma deputada do PT. Você está vendo aí o momento, ó, em que ele cai e a deputada do PT está ali ao lado dele e ele disse que foi agredido pela deputada. Foi isso, né, Letícia? O momento ali que o Nicolas cai. Uma confusão enorme. O Nicolas, ele realmente ele tem um porte não grande, né? O Nicolas é mais baixo, é magrinho, mas a deputada também é. Então, assim, ali é uma questão de empurra-empurra, é uma questão do momento. A agressão, acho que me parece uma palavra forte demais, anos-luz ao que vemos pelas cenas ali, né? É mais a confusão, a combustão que estava naquele momento, porque fazia muito tempo, a gente nunca tinha visto nada parecido com isso, com esse motim, essa ocupação violenta que foi da mesa diretora ontem, mas fazia tempo até que a gente não via grandes tumultos ali no Congresso, mas nada parecido. A gente já viveu, esse Congresso já passou por impeachment, já passou por vários momentos difíceis, e não teve nada parecido com isso, Diego. Verdade, coach, como você dizia, né, o presidente da Câmara pode sair desmoralizado se não tomar uma atitude. E tem que ser logo, né? Olha, isso que nós vimos aí agora é histórico, sabe? Mostra a que ponto pode chegar o legislativo brasileiro. Esses vândalos ocuparam toda a área atrás do Hugo Mota, né? E chegou a sair, e o Marcelo Fanato não cedia a cadeira, ele saiu e depois voltou, amparado pelos líderes, né? Toda a área foi tomada por esses invasores do Congresso, gritando, fazendo selfies, debochando, rindo. Parecia, sabe o quê, Diego? Torcida organizada invadindo o Parque São Jorge. A Letícia falou muito bem que isso é coisa de milicianos, isso não é coisa de parlamentares. E isso não pode ficar barato. Foi um assídio que aconteceu. Eu acho que isso aí faz parte do golpe prolongado, um processo de golpe que ainda não acabou. Né? O que eles fizeram aí lembrou, em parte, me fez lembrar, a invasão do Congresso pelos malucos, né, que o Bolsonaro chamou do 8 de janeiro. Foi isso que eles fizeram. E realmente não basta punir um ou outro deputado, tem que ser todos esses aí, a foto deles está aí, a imagem está aí, todos esses que estão metidos nesse negócio têm que ser punidos, pelo menos suspensos, e não é possível. Desse jeito não há Congresso que funcione, nem país que funcione.